Bom dia, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos da ciência do Espiritismo. Voltamos nesta bela manhã de sábado com mais uma edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, desta cidade de Limoeiro. E apresentando o nosso programa de hoje, através do Rádio Jornal, nós anunciamos o tema em O Livro dos Espíritos, que é o livro de consulta e de estudos do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E o tema de hoje que nós escolhemos é o bem e o mal na visão do Espiritismo. O bem e o mal na visão espírita. E este tema, que é muito interessante, está na questão 629 desta obra básica do Espiritismo. Mas antes de consultarmos aqui o Livro dos Espíritos, gostaríamos de passar para os ouvintes algumas frases do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, que se trata de imperativos cristãos. São frases de autoajuda que nós precisamos dessas frases, dessas reflexões sobre o cristianismo do Cristo. E então aqui, nesse pequeno texto, ele diz: aprenda humildemente, ensine praticando, administre educando, obedeça prestativo, ame edificando, construindo também os outros, obedeça prestativo, ame edificando, tema a ti mesmo. Se há alguém para você temer, este alguém é você mesmo, porque o maior inimigo do homem está dentro do próprio homem, que cria tudo contra ele próprio. Ora, sofra aproveitando o sofrimento, o lado construtivo, positivo das aflições que você está passando. Demais, fale construindo os outros. Ouça sem nenhuma malícia. Ajude, elevando, ampare, levantando os outros. Ampare assim, passe servindo. Por onde você passar, passe deixando o rastro de bem servir. Ore, faça preces serenamente. Peça, faça solicitações com juízo, com bom senso. Espere trabalhando, se movimentando, sem a ociosidade. Creia em Deus, creia no Cristo, mas creia também em você mesmo e agindo sempre. Confie, mas confie vigiando, bem vigiando. Demais, receba distribuindo, atenda com gentileza, coopere onde você chegar, sem apego e sem se constituir uma pedra de tropeço aos que estão construindo. Diz mais nessa pequena
Frase: socorra, melhorando, examine, salvando, esclareça, respeitoso, semeie sempre, sem aflição. Estude, aperfeiçoando, caminhe com todos e levantando a todos. Avance na estrada do bem, mas sempre auxiliando aqueles que lhe seguem ombro a ombro nos caminhos da vida. Haja no bem geral, corrija com bondade e perdoe sempre, porque você também precisa do perdão dos outros. Desculpe sempre, porque você precisa também da desculpa dos outros. E de maneira que, depois da leitura, deste convite que nós fazemos para o ouvinte refletir sobre esse pequeno texto do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, pedimos a técnica, a parte musical do nosso programa, o nosso intervalo musical. E dando continuidade ao programa Encontro com o Espiritismo, vamos então aqui consultar, como anunciamos, a questão 629 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que, para os que não sabem, o Livro dos Espíritos se constitui de 1019 perguntas em longas e periódicas entrevistas de Allan Kardec, diálogo do próprio Allan Kardec com o Conselho de Espíritos Superiores, que são os verdadeiros autores de O Livro dos Espíritos. E aqui na questão 629, o tema é o bem e o mal. O que é o bem e o que é o mal na visão espírita? E Kardec pergunta que definição se pode dar da moral. A moral, vamos saber, a moral, segundo os espíritos respondem, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se a moral na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem do próximo, pelo bem de todos, não só pelo bem de si mesmo, que é o egoísmo, mas pelo bem também dos semelhantes, do próximo, porque então, assim, sempre o homem cumpre as leis de Deus. E volta Kardec na pergunta seguinte, 630. O bem e o mal, o que é a moral, o que é o bem e o que é o mal. E Allan Kardec pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? Como se pode? Para se proceder bem, na prática do bem, aí o Espírito responde, o bem é tudo o que é conforme, de acordo, de consonância com a lei de Deus. O mal é tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis do Pai Celestial. É fazer o bem. Fazer o mal é infringir, violar essas leis de Deus. Aí é fazer o mal. Mostrando aqui na resposta que todo mundo tem a ideia do bem e do mal. Quando nós nos encaminhamos para o mal, é com consciência de que estamos fazendo mal. Da mesma forma que nós sabemos
quando entramos no caminho do bem. Fazer o bem faz muito bem. Fazer o mal faz muito mal. Isso é uma pequena frase do nosso querido médium, quando passava aqui pela Terra, Chico Xavier. Ele dizia: o bem que você fizer é seu advogado em qualquer parte. O bem que você fizer. Daí se deduz que, quando nós fazemos o mal, este próprio mal é o nosso acusador em qualquer parte em que estivermos. É o acusador. E de maneira que nós pedimos à técnica mais um intervalo musical para o nosso programa. Dando prosseguimento ao nosso programa, e hoje o tema no Livro dos Espíritos é o bem e o mal. O que é o bem, o que é o mal? Na visão da filosofia do Espiritismo. E Allan Kardec pergunta novamente ao Conselho de Espíritos: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? O próprio homem tem esse meio, dispõe o homem de distinguir o bem do mal? Ele tem essa faculdade? Aí o Espírito responde: sim, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Quando o homem tem fé no poder celestial e quer saber distinguir o bem do mal, ele tem plena consciência do caminho que está trilhando na vida. E diz mais: Deus lhe deu a inteligência para distinguir o bem do mal. Todo homem tem a inteligência que Deus lhe deu para distinguir o bem do mal que está praticando. E Kardec volta a perguntar: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando, em realidade, está praticando o mal? Não pode acontecer isso com a criatura humana? Interpretar mal? Aí o Espírito responde: Jesus diz no Evangelho, é a resposta do Conselho de Espírito. Jesus diz no Evangelho: vede o que quererias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. É a frase, a passagem do Evangelho que, com muita sabedoria, o Espírito passa para Allan Kardec. Vês o que queres que te faça e o que não faças. E assim procederás com os teus semelhantes. Porque o próprio Cristo, ele estabelece como base da lei de Deus: ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. E não faças aos homens o que não quereria que os homens vos fizessem. E ele encerra dizendo aos apóstolos, ficou para a posteridade da humanidade. Ficou para todos. Mostrando que a base de fazer o bem ou o mal, sabendo conscientemente, é não fazer aos outros o que não quereríamos que os outros nos fizessem. Aí está encerrada a lei e os profetas, como Jesus diz, então, no Evangelho. E mais outra pergunta de Allan Kardec, aqui, ele pergunta: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Aí vem a pergunta: achará o homem, na lei natural, na lei de Deus,
achará ele a regra desse procedimento e um guia seguro achará o homem nessa regra e o espírito responde. Quando comeis em excesso, Kardec, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Toda criatura humana tem as suas medidas. Quando abusa das medidas, vem a resposta negativa, como resgate, como sofrimento, como dores e coisas do tipo, porque ultrapassamos os limites que nos foi dado pela própria natureza. E continua o Espírito. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim, Allan Kardec. Tudo tem uma resposta. Aquilo que nós abusamos, vem a resposta negativa, porque quando nós abusamos da natureza, ela reage. E a natureza reage pesado para nos colocar no lugar e colocar os pontos nos is. Exatamente isso. E diz mais, a lei natural traça para o homem os limites de suas necessidades. Se ele, o homem, ultrapassa esses limites dados pela natureza, é punido. É punido pelo sofrimento, pela dor, pelas decepções, pelas enfermidades e por coisas do gênero. E o Espírito encerra, se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, tá bom, não vou além, evitaria o homem a maior parte dos males que lhe ocorre na vida, cuja culpa o homem lança à própria natureza e muitas vezes blasfema contra Deus, mas a culpa é do próprio homem. Tudo que ocorre de mal em nossa vida, os culpados somos nós mesmos. Não podemos culpar a Deus e nem a própria natureza. A culpa é daquele que ultrapassou os limites e a natureza vem e corrige. E assim nós encerramos esta parte, que é o estudo e reflexão sobre o livro dos Espíritos, e pedimos à técnica o nosso intervalo musical. E dando continuidade ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós vamos passar mais uma vez alguns princípios do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. E vamos ver o que é que o Espírito, então, passa aqui para nós. A internet deu um problema ligeiro, mas nós estamos voltando para o lugar. Princípios redentores. O que diz o Espírito André Luiz como autoajuda para todos nós? Ele diz, os princípios redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseja o bem dos outros, tanto quanto deseja o seu próprio bem. Mas concorde imediatamente com seus adversários. Não discuta, não disputa. Dê logo razão a eles. Respeita a opinião dos outros como você gostaria que os outros respeitassem as suas opiniões.
Evite brigas, intrigas, inimizades, picuinhas e evite contendas desagradáveis com qualquer pessoa. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria e não seja uma pedra de tropeço, mas uma ajuda. Entre para ajudar e não para embaraçar, isto em qualquer setor da vida. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. E prossegue aqui o espírito André Luiz, dizendo: ajude a todos e também as crianças. Não desampare os velhos e nem os doentes. Dê amparo a eles, porque você será um idoso depois. Pense em você por último, em qualquer jogo de benefício. Desculpe o outro sinceramente, porque você precisa que o outro também lhe desculpe. Não censure e nem condenes a ninguém, porque você não sabe os motivos que levaram alguém a esse ou aquele erro, aquele desvio. Você não sabe o interior da criatura. Repare seus defeitos, que podem ser mais graves do que os defeitos dos outros, que você tanto vê. Use a fé e a prudência. Seja prudente e previdente, porque a prudência, a fé e a previdência fazem parte da sabedoria humana. Aprenda a semear por onde você passar, preparando boa ceifa, porque você semeia uma boa semente. Não peça uvas ao espinheiro, que ele não dá. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Não exija dos outros aquilo que você não tem condições de dar. Cultive a humildade, a simplicidade que Jesus ensina no Evangelho. Fale o menos possível relativamente a você e aos seus problemas. Estimule as qualidades nobres das pessoas com quem você convive. Trabalhe no bem de todos. Valorize o tempo e valorize a vida. Metodize o seu trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. E assim, nossos amigos, nós convidamos os ouvintes do Raio Jornal do Comércio para a reflexão destes conceitos do espírito André Luiz. E ele encerra: seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito só para você. A vida é para todos. Encerra ele aqui. As ciências sociais de hoje apresentam esses conceitos, esses princípios, como novidades. No entanto, esses conceitos são cristãos e são muito antigos. Chegaram à Terra com o Cristo, há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento da vida, somos ainda tardios na aplicação desses conceitos que acabamos de passar. É o espírito André Luiz, e pedimos mais um intervalo musical para o nosso programa. E dando prosseguimento ao programa de hoje, que é o encontro com o Espiritismo, e depois dessas reflexões, nós consultamos aqui o nosso e-mail e encontramos uma perguntinha.
Como saber separar, aliás, como saber se o espírito que está ao nosso lado é bom ou mau? Tudo bem, essa é a pergunta. Ora, nós sabemos se estamos na companhia invisível de um espírito bom ou mau pela qualidade dos pensamentos que estão em nossa cabeça e pelos fluidos que esse espírito passa para nós. Ora, se o pensamento é bom, é de alegria, é de prazer espiritual, é de otimismo, é de paz, é de harmonia, então esses pensamentos são de um espírito bom que está ao nosso lado. Seguido também de um fluido suave, agradável, desse espírito que está ao nosso lado. Pode não ser o anjo da guarda, mas é um espírito bom que está ao nosso lado. Mas se os pensamentos são contrários ao bem, são contrários à caridade, são contrários à alegria, são contrários à prática do bem de uma forma geral, esse pensamento que pode nos induzir para vícios, para crimes, para a violência, para o suicídio, para todo crime de maldade, tudo aquilo que é contra a lei de Deus, certamente o espírito que está ao seu lado é um espírito mau. É um espírito perverso. E você pergunta como se livrar de um espírito mau? Fazendo preces, fazendo orações. Não é chamando o mal com o espírito que você percebe que é mal que está ao seu lado. Fazendo, diríamos, chamando o nome com esse espírito, mandando ele se afastar, chamando esse espírito de Satanás, que ele está consciente que não é Satanás, que é uma pessoa humana só que está ligada ainda ao mal e quer lhe levar ao mal. Chamando o nome, você se prende, se escraviza mais a esse espírito mal. Então, se você quiser se livrar e ajudar esse espírito mal, você tem que fazer orações, prece a Deus, ao seu anjo da guarda, para que ele se aproxime. Quando os espíritos de luz se aproximam de nós com esses espíritos mal ao lado, eles se afastam. Esse espírito mal se afasta. Então, a regra do procedimento é fazer orações, fazer prece para esse espírito se afastar. E então nós pediríamos mais um intervalo musical para o nosso programa. Dando prosseguimento ao nosso programa Encontro com o Espiritismo, nós apresentamos aqui mais um pensamento de Allan Kardec, quando ele diz sobre o Espiritismo. O Espiritismo veio combater a incredulidade, que é o elemento dissolvente da sociedade, substituindo a fé cega, que se extingue pela fé raciocinada, que sobrevive a tudo. Ele, o Espiritismo, traz o elemento regenerador da humanidade e será a bússola das gerações futuras da humanidade. Allan Kardec. E sobre o mundo invisível que nos cerca, veja mais um pensamento de Allan Kardec. Sendo o mundo invisível o meio onde fatalmente desemboca a humanidade, nada do que pode ajudar a torná-lo conhecido, tornar esse mundo conhecido, poderia ser diferente. O mundo corporal, o mundo físico, onde habitamos, e o mundo espiritual, desaguando incessantemente um sobre o outro, pelas mortes e pelos renascimentos, pela reencarnação, se explicam um pelo outro. Eis aí, segundo Kardec, eis aí uma das grandes leis reveladas pelo Espiritismo. É frase de Allan Kardec. E nós aproveitamos o ensejo
para antes do encerramento do nosso programa, pedirmos a colaboração de Divaldo Pereira Franco em seu pequeno texto. E pediríamos o intervalo musical. E dando continuidade com a palavra Divaldo Pereira Franco. E assim, depois da colaboração de Divaldo, amigos, convidamos a todos para o próximo programa Encontro com o Espiritismo, no próximo sábado, de 8h30 às 9h da manhã, através do Rádio Jornal do Comércio. Muita paz para todos e um excelente final de semana para todos. Muita paz.